Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor. É mais um motivo de alegria estar aqui na casa de Deus, na presença de Deus mais essa noite. E quero compartilhar com vocês uma passagem aqui que está escrita em Mateus capítulo 11, versículo 28, que fala assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Jesus cita, no começo do capítulo, fala: venha a mim, ou em algumas Bíblias está escrito: vinde a mim. E o que isso significa? Significa que Ele está pedindo para nós entregarmos nossa vida a Ele, nós entregarmos nossos anseios a Ele. Também ele cita aqui duas palavras, que é cansados e oprimidos, ou também algumas Bíblias falam sobrecarregados. E o que isso significa? Isso significa que a maioria das pessoas estão cheias de medos, cheias de preocupações, de ansiedades, de problemas do dia a dia ou problemas na vida que não conseguimos resolver. Mas se entregarmos para Ele, Ele sim resolverá tudo. Jesus cita mais embaixo aqui: pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Irmãos, eu vejo que nesses dias de coronavírus, as pessoas andam muito preocupadas, muito ansiosas com o que está acontecendo ou com o que irá acontecer. Mas, irmãos, falo para vocês que também estava assim, também estava preocupado, também estava ansioso, mas resolvi entregar minha vida e a vida da minha família a Ele, porque de nada adianta a gente falar que temos fé nele da boca para fora, mas não colocarmos isso em prática, não entregarmos nossa vida a Ele totalmente, porque Ele mesmo fala aqui no final do capítulo: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, decida entregar tudo no altar dele hoje. Decida entregar suas ansiedades, seus medos. Decida estar mais perto dele nessa noite. Amém, irmãos? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na tua presença mais essa noite para te pedir, meu Deus, perdão por nossos erros, nossas falhas, meu Deus. Senhor, obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Obrigado, meu Deus, por mais essa noite de estar aqui na tua casa, te louvando, falando da tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa nos livrar de todo mal, de toda qualquer pessoa ruim, de toda qualquer doença, de todo qualquer vírus, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, tira a nossa ansiedade, tira todos os nossos medos, nossas preocupações. Meu Deus, que possamos entregar, Senhor, de Ti, que possamos, meu Deus, estar mais perto de Ti, que Teu Espírito Santo, meu Deus, possa estar em nossas vidas, possa, meu Deus, o Senhor possa estar conosco, onde quer que estivermos, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe, meu Deus, que possamos, meu Deus, estar aqui na Tua casa, que possamos, meu Deus, perder o medo desse vírus, do que está acontecendo hoje, e ter mais confiança em Ti, meu Deus, porque sabemos, meu Deus, só o Senhor pode resolver nossos problemas, só o Senhor pode resolver tudo e qualquer coisa, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, estar abençoando nossas famílias, que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus, nossos pastores, que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus, nossos serviços. Meu Deus, abençoa a nossa igreja, que ela possa crescer mais e mais. Em nome de Jesus, meu Deus, esteja conosco, Papai querido. Sabemos, meu Deus, que só o Senhor pode resolver todas as coisas dessa terra. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te entrego este culto nesta noite. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Nesse momento eu convido você, que eu creio que você já está com o seu coração aberto, preparado ao altar de adoração ao Senhor.
Ele é bem-vindo aqui. Nesse momento, pegue as suas mãos e comece a convidar o Espírito Santo. Começa nesse momento a convidar o Espírito Santo para entrar na sua casa, na sua vida. Abra as portas da sua vida nessa noite. E tudo aquilo que o diabo está te aprisionando, que seja destruído em nome de Jesus. Nesse momento queremos fazer menção da palavra ministrada sobre nós, porque o fardo dele, o jugo dele é leve e é suave. Se você deseja isso para o Senhor nessa noite, comece a declarar sobre sua vida. Deus, eu recebo, Pai, a leveza, a suavidade, Pai, na minha vida. Tudo aquilo que está pesado, Senhor, tudo aquilo que eu não estou conseguindo carregar, eu lanço diante do Senhor nessa noite. Lanço meus problemas, Pai, aquilo que só o Senhor pode resolver. Porque, Pai, o controle está em tuas mãos e não nas minhas. E o meu dever é confiar e descansar em Deus. E descansar no Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Declare pro Senhor. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Declare para o Senhor nessa noite. Declare, deseje, diga: Pai, somente nos teus braços eu tenho descanso. Somente nos teus braços eu tenho alívio. Somente nos teus braços eu estou em paz. E a palavra do Senhor diz que Ele não nos dá a paz que o mundo dá, porque a paz dele é sobre todas as coisas. A paz dele é diferente. A paz dele é a paz que vem de Deus. Se você deseja essa paz, declare comigo mais uma vez que seguro nós estamos nele, somente nele. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale,
descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Somente nele podemos confiar. Decida descansar em Deus. Decida fazer dele o teu porto seguro. Decida fazer dele tua rocha. Ah, Pai, como devemos confiar totalmente. Em teus braços é o meu descanso. 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 Tu és a minha luz, a minha salvação, em ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Soberano Deus, maravilhoso Pai, em mais um dia, meu Deus, estamos reunidos para ministrar a Tua palavra, para, meu Deus, ministrarmos mais este culto, Pai. Meu Deus, nós que estamos atravessando por tantos momentos em nossa vida, mais do que tudo, meu Deus, precisamos ouvir a Tua voz e precisamos Te cultuar, Pai.
Meu Deus, nós sabemos que o sacrifício contínuo, meu Deus, é a oração dos santos, é o incenso que chega agradável até as tuas narinas. Que o Senhor possa, meu Deus, nos abençoar nessa noite e que nós possamos te cultuar, o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando. Nós vamos ministrar a palavra mais uma vez nessa quarta-feira. E eu te convido a você abrir a palavra de Deus lá em Jeremias, no capítulo 27. Jeremias 27, versículo 5. Nós vamos meditar. Jeremias capítulo 27, versículos 5 em diante. Pedir só um copo de água. Amém? Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra pelo meu grande poder e com o meu braço estendido. Eu dou àquele que me agrada aos meus olhos. E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda que os animais do campo lhe dei para que o sirvam, e todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho do seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada, com fome, com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. E não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoreiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis ao rei de Babilônia, porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela, e vós pereçais. Mas a nação que meter o seu pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: metei os vossos pescoços no jugo do rei da Babilônia, e servi-o a ele e ao seu povo, e vivereis. Porque morrerias tu e o teu povo à espada, à fome e de peste, como o Senhor disse da gente que não servir ao rei da Babilônia. E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam dizendo: não servireis ao rei de Babilônia, pois profetizam mentiras. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo esse povo dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam dizendo: eis que os vasos da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, pois eles vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia e vivereis, porque tornaria essa cidade em deserto. Irmãos, o profeta Jeremias, é claro que tiveram muitos outros profetas, né?
que dedicaram a sua vida à verdade. Mas Jeremias, ele é um profeta, além de uma história muito rica na palavra de Deus, ele é um bom exemplo daquilo que nós queremos tratar. Por exemplo, ele tipifica bem a pessoa que tem como missão falar a verdade e viver a verdade, e também anunciar essa verdade. Olhando para a vida de Jeremias, praticamente a gente vê tudo o que acontece com um homem ou uma mulher, quando essa pessoa ela tem como missão falar e viver única e exclusivamente a verdade. Há duas formas de se viver o Evangelho. Para quem faz a obra de Deus, para quem anuncia o Evangelho, existem duas alternativas. Eu posso maquiar o Evangelho, tornar ele mais acessível e açucarado para as pessoas, e isso pode me gerar benefícios financeiros e benefícios materiais. Ou então, aqueles que anunciam o Evangelho têm uma segunda alternativa: pregar a verdade e aquilo que Deus determina que seja levado para o povo. E quando o anunciante ele adota a segunda opção, aí com certeza o caldo ele começa a engrossar. Sabe por quê? Vamos fazer aqui uma pequena interpretação, uma hermenêutica aqui desse texto de Jeremias. Nós observamos uma coisa: a nação de Judá, ela estava repleta de profetas, falsos profetas, E tinha Jeremias, que era filho de um profeta, E a nação de Judá tinha e via Jeremias como uma ameaça à nação. Jeremias recebeu a palavra de Deus, recebeu a verdade, e a verdade ela liberta. A verdade ela liberta. Jeremias tinha uma verdade para passar para o povo. A verdade iria trazer cura. Por quê? Porque Jeremias mostrava o real motivo do povo estar passando por aquela situação. Ele revelava o porquê que o povo de Judá estava passando por aquela situação. E ele trazia a solução para aquilo. Isso é, a mensagem básica de Jeremias em todo o livro é uma só: o povo pecou, o povo adulterou, e por causa do pecado do povo, Deus envia um império
para que esse império venha e domine o reino de Judá. E aí Deus dá duas escolhas para Jeremias. Se o povo se render a Nabucodonosor, eles vão viver. Se o povo não se render, eles vão perecer. Essa era a verdade. E essa verdade foi odiada pela nação de Judá. Porque a nação de Judá queria ouvir coisas que agradassem aos seus ouvidos, que era exatamente o que os outros profetas profetizavam. Os outros profetas diziam: não, nós não vamos ser dominados por Nabucodonosor. Os vasos que foram levados de ouro do templo para a Babilônia voltarão para Jerusalém. Isso era algo agradável para o povo ouvir, só que era mentira. Isso podia agradar os ouvidos de quem estava ouvindo, mas não provinha de Deus. Inclusive, em uma cena, Jeremias coloca um jugo de madeira sobre o seu corpo, se apresenta diante do rei, falando a verdade, que eles deveriam colocar um jugo sobre o seu pescoço para que eles vivessem. E um dos profetas simplesmente quebrou aquele pedaço de madeira. Inclusive esse profeta até morreu depois, um falso profeta. Mas o povo simplesmente não aceitava a revelação da verdade. Porque a revelação da verdade, ela ia trazer vida para eles, mas não do jeito que eles queriam. Existem, irmãos, algumas faces da verdade. A verdade, ela é ofensiva e ela ofende as pessoas. Ofensiva e ofende. E a verdade, ela liberta as pessoas. Em João capítulo 8, 32, Jesus diz que se uma pessoa praticar a sua palavra, elas vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar elas. Verdadeiramente, a verdade vai libertar. Aí nós podemos perguntar: por que a verdade liberta? Porque a verdade mostra aquilo que nós temos que resolver para sermos libertos. Só que o primeiro estágio da verdade, ela ofende, porque ela mostra aquilo que nós não queremos ouvir. A verdade é como 20 holofotes em cima de uma pessoa, onde ali mostra tudo o que ela tem. Uma pessoa só pode ser liberta de qualquer coisa, de vício, de perturbações, até de maus espíritos, verdadeiramente liberta quando ela conhece a verdade. Se ela não conhece a verdade, ela não é liberta. É possível até expulsar um demônio dessa pessoa, mas se ela não conhecer a verdade, ela não vai ser liberta. O demônio vai voltar, e vai voltar 7 vezes pior do que era antes. Porque é justamente a mostra do que verdadeiramente nós somos, e a descoberta do que nós somos, é o que realmente vai nos libertar. Para que fique mais entendido, eu vou dar o seguinte exemplo. Alguns anos atrás, um empresário, um irmão bem financeiramente, me procurou. E ele estava com um casamento à beira da destruição. Aí ele pediu para que eu
o aconselhasse para que Deus resgatasse o seu casamento, para que ele fosse liberto de tudo aquilo. Veja bem, ele era alcoólatra, ele bebia, chegava em casa e batia na esposa. Aí, obviamente, ela queria se separar dele. Agora, veja bem uma coisa. No início eu falei que um pregador, um anunciante do Evangelho, ele pode levar o Evangelho de duas formas. Eu poderia fazer a seguinte coisa com ele. Se eu quisesse levar um Evangelho de mentira e que agradasse a ele, eu poderia dizer para ele assim, Deus está te dizendo que tu é uma bênção, e Deus está te dizendo, iria massagear o ego dele, ia dizer assim, Deus está dizendo que tu é uma bênção, e que tu tem que me dar 20 mil reais, porque se tu me der 20 mil reais, Deus vai te abençoar no casamento. Eu poderia fazer isso. Eu estaria mentindo para ele. Só que eu teria massageado o ego dele e provavelmente ele tinha me dado. Só que sabe o que ia acontecer? Ele não ia ser liberto e o casamento dele ia afundar. E ele ia ter um desfalque de 20 mil reais. Depois iria adiantar ele me chamar de charlatão? Não. Ele quis ser enganado. Só que não foi isso, irmão, não se preocupem. Não foi isso que eu fiz. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu disse para ele bem assim: a causa da destruição do teu casamento é o teu vício da bebida. O teu vício da bebida te leva a bagunçar a tua esposa, a maltratar a tua esposa, e por isso ela quer se separar de ti. Tu tem que te libertar desse vício maldito. Mas tu só vai conseguir isso andando com Jesus. Eu posso até orar por ti, mas se tu não procurar te libertar da bebida e aceitar Jesus, a minha oração vai bater lá no teto e vai voltar, não vai acontecer nada, e tu vai perder toda a tua família. Vocês acham que isso agradou a ele? Vocês acham que eu dizer na cara dele que ele era um viciado agradou a ele? É claro que não. Eu nunca mais vi ele e tive notícias dele. Se ele ouviu a verdade, absorveu essa verdade, mesmo ofendido, mas ouviu e procurou se consertar, ele foi liberto e um casamento foi restaurado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou ser sincero, irmãos. Durante muito tempo eu me irritava com pastores que enganavam o povo, mas eu não me irrito mais. Por quê? Porque o povo gosta de ser enganado. Vocês entendem? As pessoas gostam de ouvir coisas que lhes agradem, gostam de ouvir o engano e gostam de viver a mesmice de sempre, porque elas não querem ser libertas. A verdade é que muitas pessoas querem um evangelho açucarado, querem um evangelho que lhes deem legalidade para viverem a vida que elas querem viver. E eu respeito e admiro muito mais pessoas sinceras. Uma certa vez eu recebi uma pessoa aqui na igreja que me deu uma lição de sinceridade, e eu tirei o chapéu, porque essa pessoa tinha um problema, e eu expus o problema para essa pessoa do mesmo jeito. É isso, isso, isso e isso. E essa pessoa, no auge da sinceridade, ela me disse assim: nossa, eu sei que estou errado, mas como seria bom eu poder viver uma vida cristã junto com esse erro e sendo abençoado. Eu disse: realmente você está certo. Seria algo maravilhoso, né? Se nós pudéssemos andar na palavra
e a palavra deixasse a gente praticar as coisas erradas que a gente gostaria de praticar. Realmente, isso seria algo fantástico. Mas não é assim que funciona. Não funciona nem para mim. Não funciona para ninguém. Não funciona para nenhum ser humano. A verdade, irmãos, ela machuca, mas ela liberta. Ela é o único caminho que existe de libertação. Não existe outro viés que não seja a revelação da verdade. Às vezes, a verdade, no primeiro momento, ela pode vir e ofender e ser ofensivo para nós. Ela pode tocar em nós e nós nos chatearmos, mas essa verdade vem para nos libertar. Se um viciado não souber que ele é viciado, como que ele vai se libertar? Num passe de mágica? Se uma pessoa pratica algo errado e não for revelado para ela que ela pratica algo errado, como que ela vai ter libertação? Agora, se o Evangelho de Cristo, que sempre foi algo contestador, simplesmente passar um pano por cima dessas coisas e simplesmente fazer vista grossa para essas coisas, o povo nunca vai ser liberto. E os pastores é que vão ficar com fama de charlatões. E há muito tempo, irmãos, eu tomei uma decisão na vida. Eu prefiro desagradar do que ser chamado de golpista e de charlatão. Eu prefiro que zanguem comigo, que se chateiem, que saiam bufando da igreja, ou até mesmo que chute a grade ali da porta de raiva. Mas pelo menos, irmãos, eu vou ter ciência de que a verdade para trazer cura para essa pessoa foi mostrada. E se ela pôr em prática, ela vai ser liberta. O Evangelho tem que nos libertar. O Evangelho não pode nos tornar pessoas que nunca são libertas. Quantas pessoas, irmãos, vivem na igreja 20, 30 anos do mesmo jeito, da mesma forma, do mesmo jeito de pensar. Engraçado que essa pessoa está tão anestesiada às vezes que ela não percebe isso. Ela não percebe que os anos estão passando e que absolutamente nada está sendo mudado na vida dela. Ela simplesmente ouve mensagens que vai satisfazendo o ego dela, mas a vida dela não muda. E aí eu pergunto, o que custa isso? Porque assim, o Evangelho de qualquer jeito pode ser vivido. Nós podemos viver um Evangelho de qualquer jeito, de qualquer forma, vivendo um Evangelho e praticando coisas erradas, podemos, mas isso pode custar a vida de um filho nosso, isso pode custar a vida da nossa família, isso pode custar a nossa vida profissional, isso pode custar a nossa vida material, isso pode custar a nossa saúde. E muitas vezes não percebemos isso. Muitas vezes nós estamos felizes. Nossa, estou indo lá naquela congregação porque o pastor só prega bênção, prosperidade. A pessoa só ouve coisas assim que animam. Você é mais que vencedor. Mas aí ele não diz, né, que todas as coisas, né, somos mais que vencedor. Mas só diz a outra frase: somos mais que vencedor. Tudo vai dar certo, tudo vai. Aí a pessoa se anima, mas ela está sempre doente. Ela está sempre com problemas familiares. Ela nunca está bem. Ela nunca está bem e acha que está tudo certo com ela. Ela não percebe que ela está vivendo uma ilusão e um conto de fadas. É claro, irmãos, que eu não estou criticando quem fica doente, porque eu fico doente às vezes. Ninguém prega bobagem aqui. Deus cura, claro que cura, mas é óbvio que se nós estamos guerreando contra o inimigo, é óbvio que muitas coisas virão sobre nós, doenças, enfermidades. Agora, se eu tenho fé, eu vou orar a Deus, vou repreender, e se eu, dependendo da minha fé, eu vou ser curado. Mas é óbvio que a doença vem. Vocês acham que eu leio aqui com facilidade a palavra?
Domingo passado foi com muita dificuldade. Hoje não, estou com uma Bíblia com uma letrinha maior. Mas a verdade, irmãos, é que como é bom nós sermos avisados de algo para a nossa libertação. Quando a palavra de Deus nos confronta, ela nos confronta para nos abençoar lá na frente. Tem pessoas que nunca são levantadas no ministério, sabe por quê? Porque elas não se permitem serem libertas. Porque no dia que elas aceitam a verdade e são libertas, elas são levantadas no ministério. Aí tem pessoas que ficam 10 anos, nossa, eu nunca sou chamado para ser obreiro, nossa, eu nunca sou chamado para ser pastor, eu sou obreiro há 1000 anos e nunca sou chamado. Sabe por quê que está estacionado? Porque ouve a verdade, mas não aceita receber, processar essa verdade, fazer as mudanças que precisam ser feitas e ser liberta, porque acredita que libertação é a mesma coisa que misticismo. Irmãos, nós não podemos confundir as coisas. Existe expulsão de demônio? Existe. Mas a gente não pode confundir um processo de libertação com expulsão de demônios. A expulsão de demônios é apenas uma ferramenta de um processo de libertação. Porque se nós atrelarmos um processo de libertação única e exclusivamente com uma oração ou uma expulsão de demônios, a gente nunca vai ser liberto. Libertação, o que nos liberta é o Evangelho. A verdadeira libertação é a meditação e a aceitação da verdade em nós. É isso que nos liberta, porque a verdade, ela revela quem nós somos. Quando nós sabemos através da verdade quem verdadeiramente nós somos, nós vamos buscar soluções em Deus e na sua palavra, e a própria palavra vai trazer essas soluções para nós. Por isso que Jesus fala: aquele que ouve os meus mandamentos e pratica os meus mandamentos, obviamente ele conhece a verdade e a verdade liberta ele. Domingo passado, nós estávamos ministrando sobre Mateus. Mateus, alguém botou a mão na cabeça dele, expulsou o demônio de Mateus? Ele foi ou não foi liberto? Foi liberto. Sabe por quê? Porque Jesus veio sobre a vida dele, ele ouviu os mandamentos, Jesus pôs em prática e foi liberto. Foi liberto quando ouviu as práticas, os mandamentos de Cristo. É isso que verdadeiramente liberta uma pessoa. Não adianta nada uma pessoa chegar repleta de demônios na igreja e dizer: não, ora por mim, eu preciso, eu estou com demônio. Não adianta nada também a pessoa ir lá expulsar o demônio, aí a pessoa ir para casa e não se render à verdade. Não adianta, vai voltar e vai voltar pior. Quantas vezes já aconteceu? Claro que eu já tive que fazer oração de expulsar demônios, isso é evidente. Mas por muita insistência da pessoa. Sabe, irmãos, por isso que às vezes quando a gente fala em libertação, as pessoas se ofendem. O pastor está dizendo que eu estou com demônio? O pastor está dizendo que tem que expulsar demônio? Não. Me ajuda, por favor, irmão. Faz isso não. Estou falando disso. Estou falando, irmãos, que a verdade, ela nos liberta. E esse processo de libertação é enquanto nós estivermos vivos. Enquanto nós tivermos o corpo corruptível, sempre vai ter algo na palavra que vai revelar algo em nós. E sempre quando a gente se desvencilhar de algo ruim em nós, é uma libertação que nós temos, e é uma bênção que nós alcançamos do Senhor. Deus não pode entregar coisa nova em vaso velho. Jesus disse isso. Um vinho novo se coloca em odres novos. E eu não vou dizer, porque não é a pregação de hoje, mas se vocês quiserem saber o que é um odre novo, pesquise. Você até vai entender melhor a passagem. O vinho novo tem que ser colocado, senão ele vai arrebentar o velho. Ele não aguenta, é a mesma coisa. Você não pode receber unção de Deus
estando um trapo velho, de imundície. Não adianta nada eu pedir unção de Deus, pedir para Deus derramar unção na minha vida, se eu não me revestir do novo. Porque se eu continuar com a armadura velha, a unção de Deus vai me despedaçar, vai me estraçalhar. É por isso, inclusive, irmãos, que para nós vivermos com Cristo na eternidade, a gente vai ter que ter um corpo incorruptível. Por quê? Porque o nosso corpo simplesmente se desintegraria na presença de Deus. Ele não suportaria a presença de Deus. Tem muita gente que pede, né? Senhor, eu quero verdadeiramente, realmente ter a Tua presença hoje na minha vida. A pessoa ia ser desintegrada, porque o corpo dela, corruptível, não iria aguentar essa presença. Nós temos parte, aquilo que é suportável da presença de Deus para nós termos. E a unção é a mesma coisa. Deus, eu quero unção, mas então se reveste do novo primeiro. Porque se vir unção e nós ainda estamos vestidos no velho, isso nos arrebentaria. Isso nos colocaria até num hospital. E Deus não quer isso, por isso que Deus não derrama. Agora, se nós estamos meditando na palavra, firmes, aceitando a verdade e nos revestindo do novo, aí a gente pode pedir unção para Deus e Ele derrama, porque aí vai ser vinho novo em odre novo. Foi o que Jesus quis dizer nessa passagem. Vinho novo, o poder de Deus se coloca em odre novo, em nova mentalidade. Não adianta eu pedir para Deus me prosperar e eu ter aquela mentalidade derrotista de que nada dá certo. Eu tenho falado direto aqui em Santana do Araguaia, irmãos, para que Deus prospere a nossa vida, para que Deus prospere a cidade de Santana, a mentalidade tem que mudar. Não adianta a prosperidade vir e a gente continuar com essa mentalidade mesquinha e pobre, no sentido de pequeno, não no sentido financeiro, não. Essa pobreza de pensamento, de achar que nada dá certo, que nada funciona mesmo, não adianta fazer nada. Enquanto nós continuarmos com essa mentalidade vazia e pequena, nunca que o novo vai vir. Inclusive, a campanha desse ano aqui do Projeto de Vida é isso, que tudo se fez novo. Mas para que tudo se faz novo, nós temos que nos fazer novo também, porque senão como é que ele vai vir? Vamos ser que nem essas pessoas que recebem na loteria e perdem tudo em uma semana, como a gente ouve muito aí falar, né? Como a gente fala lá no sul, né? Milonga para quem não tem dente, não adianta nada. Carne para quem não pode comer, não adianta nada. Mas, como a gente fala lá também, né? Em tempos de deserto, urubu é frango assado. Em tempos de escassez, em tempos de crise, nós temos que nos voltar para Deus. Irmãos, nós temos que verdadeiramente receber o novo de Deus, mas nós temos que nos fazer novos, aceitar a verdade. Você pode estar vivendo um deserto na sua vida, e aí você se contenta com o que você tem, com a vida que você tem, né? Como eu estou dizendo, né? No deserto, urubu é frango assado, quer dizer, você está naquela mesmice, você não cresce, você não desenvolve, você não consegue nem buscar Deus, e os anos estão passando e você continua sempre nesse deserto, porque você se habituou com as pequenas coisas que você tem, espirituais. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer derramar bênçãos, como diz o apóstolo Paulo, bênçãos celestiais sobre a sua vida. Mas isso só acontece quando a gente recebe a verdade e não se ofende com ela. E é por isso, irmãos, que verdadeiramente é difícil pregar a verdade. É difícil viver da verdade.
Jeremias e a vida dele mostrou bem o que é isso. Desprezo. Realmente o salário é o desprezo. Pode ser que muitas pessoas estejam muito bem pregando a mentira, pregando a falsidade, pregando um evangelho falso, pregando um evangelho em que tudo é fácil, em que você não precisa obedecer os mandamentos, um evangelho que você não precisa meditar, um evangelho que você é salvo e pronto, assunto encerrado. É fácil pregar esse tipo de evangelho e viver bem pregando esse tipo de evangelho. E é muito difícil você realmente pregar e viver a verdade, porque quando você prega e vive a verdade, você tem dias de Jeremias sobre a sua vida. Só que você tem uma certeza com você. Você sabe que está agradando ao Pai. Me lembrei do apóstolo Paulo agora, na carta de Gálatas. Mesmo Paulo sabendo que os Gálatas foram tão gentis com ele, e ele mesmo descreve, ele diz: olha, mesmo assim, eu agrado a Deus e não aos homens. Insensatos Gálatas, vocês estão se deixando levar pelo judaísmo. Ele poderia agradar aos homens, já que os homens foram tão agradáveis com Paulo, mas ele preferiu agradar a Deus. E todos nós sabemos a vida que Paulo teve. Nós vamos orar e que Deus possa abrir a nossa vida para aceitar a verdade, porque quando nós aceitamos a verdade, esse é o verdadeiro culto de libertação que existe. O resto é misticismo, é espiritismo disfarçado. A verdadeira libertação do Mashiach é dentro da palavra. Vamos orar, irmãos. Convido você a curvar sua cabeça e orar junto comigo. Pai querido, Pai amado, entramos na Tua presença. Meu Deus, hoje colocamos como exemplo o Teu servo Jeremias, homem de dores, Pai, homem que padeceu por pregar a verdade, homem injustiçado, maltratado, injuriado, caluniado. Tudo porque, meu Deus, ele não se uniu aos falsos profetas e ele não massageou o ego do povo, mas sim, meu Deus, ele falou a verdade para libertar a nação de Judá. Mas a nação de Judá não quis ouvir essa verdade, seguiram os falsos profetas e tiveram um desastre no futuro. Querido Deus e querido Pai, nós queremos ser um povo, Pai, que ouve a Tua verdade, recebe a Tua verdade, processa a Tua verdade e se liberta, meu Deus. E através da libertação, Pai, esse povo recebe as verdadeiras bênçãos do Senhor. Porque, meu Deus, as Tuas bênçãos, Pai, elas não são conseguidas com barganha. As Tuas bênçãos não são recebidas com toma lá da cá. Eu dou tanto e o Senhor me dá tanto. Eu oferto tanto e o Senhor me dá tanto. As Tuas bênçãos, meu Deus, vêm quando nós quebramos as algemas do pecado, quando nós nos libertamos, Pai, das amarras que nos prendem. Meu Deus, muitos, Pai, são aqueles que não querem ser libertos. Muitos são aqueles que querem ouvir um evangelho de mentira. Mas muitos, Pai, são aqueles que estão se entregando à verdade. Muitos são aqueles que estão ouvindo a verdade, estão recebendo, processando, se libertando, Pai, e sendo abençoados. Querido Deus e querido Pai, se essa mensagem tocar, Pai, uma pessoa, 2, 3, 4, seja quem for, Pai, nós nos regozijamos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus.
doçura do teu falar, a doçura do teu olhar amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim quando falas e olhas pra mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso desse olhar sobre mim, pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti, pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti. Meu Deus, que o teu poder possa operar, Pai, em todo o coração que está aberto para receber tua palavra. Que o Senhor possa abençoar a todos que abriram seus corações, a todos que entenderam, Pai, e a todos que vão te buscar incessantemente. Que o Senhor possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Que Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus. Boa noite.